A gente passa para o próximo assunto, que é a legalização das drogas. E começa com você, Paulo. Legalização das drogas. Bom, eu acho que esse tema poderia muito bem morrer no argumento ético, né? Porque o corpo é meu. Dentro do meu corpo eu coloco o que eu bem entender. Chocolate, hambúrguer, maconha, cocaína, e ninguém tem nada com isso. Se nós negarmos esse simples fato, nós estamos dizendo que nós, pela lógica, né, que nós não somos donos do nosso corpo, que o Estado é dono do nosso corpo. Ah, mas as drogas fazem mal. É, realmente faz mal, hambúrguer também faz mal. E as crianças? Bom, quem é que tem a função de evitar que as crianças consumam drogas? É a família. O pai tem que ir lá, violar a lei da palmada da Dilma, meter o chinelo na criança para conseguir. Concordo. Agora, esse é um papel da família, não é um papel do Estado. Querer que o Estado faça isso é querer que o Estado substitua a família. Aí nós estamos abrindo as portas para o totalitarismo. Outra coisa, quando o Estado toma para si o papel de regular a moralidade das pessoas, então droga é proibido, porque droga é errado, porque droga é imoral, nós estamos fazendo com que as pessoas deixem de assumir a responsabilidade pelo julgamento moral. Então nós vamos ter, da mesma forma que existe um socialismo na economia, pode existir um socialismo na moralidade. Por exemplo, um país comunista controla os meios de produção. As pessoas perdem os parâmetros do sistema de preço, tem aquele desastre material que o Conde concorda comigo que há. E o mesmo acontece na moralidade. Quando o Estado toma para si os parâmetros morais, coisa que o Putin está fazendo lá com o eurasianismo dele, as pessoas vão deixar o cálculo moral na mão do Estado e vão deixar de fazer o seu próprio cálculo moral, e aí todos os outros setores da sociedade que não estão ligados à droga vão sofrer uma ruína moral. De quem é o papel de alertar para a imoralidade das drogas? Eu concordo que drogas podem ser imorais. É o papel da família, é o papel da igreja, é o papel da comunidade, e não o papel do Estado. Porque seja lá qual for a política do Estado, seja a política de esquerda, vamos cuidar do drogado, seja a política do Capitão Nascimento, vamos bater no drogado, necessariamente qualquer uma dessas coisas vai ter que ser financiada com os recursos de todo o resto da sociedade. Então, ou você vai agredir um inocente, que é o usuário, ou você vai subsidiar o usuário com recurso de que não tem nada a ver com a droga. Então, a família do usuário, que não soube educar o moleque, vai ser subsidiada com o quê? Com o dinheiro das famílias que souberam educar os moleques. E aí isso é um axioma básico da economia. O que é subsidiado tem de mais e o que é taxado tem de menos. Famílias responsáveis vão ficar cada vez mais reduzidas em número e famílias irresponsáveis vão aumentar, porque elas estão sendo subsidiadas. E por fim, nós temos a guerra contra as drogas, que vem causando mortes, violência. Existe a militarização da indústria proibida. E eu não acho que nenhum argumento poderia servir para justificar essas mortes, para justificar o que está acontecendo no México, lá com os cartéis decapitando os outros. Quem assistiu Breaking Bad sabe, né? O Walter White lá, ele fabricava a metanfetamina dele. Ele podia ser um comerciante, como outro qualquer, ganhar dinheiro, ou podia acontecer tudo o que aconteceu. Morreu, eu não vou fazer spoiler aqui, mas foi um desastre, né? E é isso. A guerra contra as drogas não diminuiu o vício, pelo contrário, as drogas ficaram mais pesadas, mais virulentas, enquanto que os custos aumentaram, aumentaram e aumentaram. E aumentaram. E por que o governo insiste nisso? Ele não está preocupado com o drogado, ele não está preocupado com a sociedade, ele não está preocupado com a viúva do policial. Ele está preocupado com os cartéis que estão ligados aos políticos e com a pressão das grandes corporações que têm interesse em impedir que haja bens substitutos, derivados, por exemplo, do cânhamo, né, que fabrica maconha, e assim eles ficam livres da concorrência. E as indústrias do tabaco, do álcool, petrolíferas, continuam lucrando sem a ameaça dos bens substitutos do cânhamo. Inclusive, a maconha é usada para fins medicinais. E outro dia, a Anvisa impediu a liberação lá de um medicamento à base de maconha e acabou resultando na morte de uma criança. Então, olha só, morreu um completo inocente que não tinha nada a ver com o peixe por causa de sei lá o quê. Porque uns falam que é moral proibir as drogas, outros falam que, bom, seja lá qual for a justificativa, não justifica. Quanto tempo eu tenho aqui? Quem? Quem? Quem já dormiu, ó. É, Gui, É, acorda. não, Acorda, porra. tem mais um minuto ainda. Tem mais um minuto ainda, Paulo. Ó, você está me devendo uns acréscimos. Pode. Não, eu vou deixar um minuto certinho. Houve tempo em que as drogas eram liberadas, houve tempo em que a Rainha Vitória usava drogas, houve tempo em que havia clubes para fumar vários tipos de droga, narguilé com maconha, seja lá o que for, em bares dos Estados Unidos, e não acontecia problema nenhum. E a mesma coisa com o álcool. Aí veio a lei seca,
E nós temos o Al Capone matando o Bugs Moran. Se não vê hoje, por exemplo, o dono da Budweiser matando o dono da Heineken, né? E a mesma coisa acontece no setor das drogas. Só existe Farc, só existe esse tipo de coisa porque elas são proibidas. Aquele tempo em que as drogas eram liberadas e existiam os clubes, os caras meio loucos que se drogavam e ficavam só por isso, era recreacional, hoje virou um inferno na Terra. Hoje virou um inferno que são as favelas brasileiras. E se as drogas fossem liberadas, se as pessoas pudessem comerciar livremente, aquela figura do traficante do PCC armado até os dentes seria substituída por um bicho grilo lá que ia vender maconha dele na praia, de boa ali, Bob Marley, e acabou. Qual cenário vocês preferem? Vamos lá? Pode ir. Só para a gente concluir a conversa anterior sobre os mujahedins e os anarquistas ucranianos, vocês percebem como a questão da motivação cívica é interessante. Os mujahedins pegarem armas contra os soviéticos porque eles defendiam o quê? Uma vida religiosa, muçulmana. Ou seja, a mobilização através da religião e através do quê? Da identidade tribal, entre outras coisas. Ou seja, no final da história, existe um elemento motivacional aí, né? Embora, como eu já expliquei aqui, o exército regular com certeza é mais poderoso do que um grupo de guerrilha. Eles são de guerrilha justamente porque numa guerra convencional eles perderiam. Mas voltando sobre a questão das drogas, né, já houve vários debates, as drogas elas são um assunto bastante controverso. Né, um assunto bastante controverso. Mas eu não parto das mesmas premissas lógicas do Logos. Né, ou seja, o meu corpo e minhas regras. Né, parece até que o meu amigo é conservador e ao mesmo tempo parece uma feminista da FEMEI. Mas sim, vamos lá. Então quer dizer, não, a coisa não funciona dessa maneira. A questão das drogas, ela existem inúmeras variáveis que são variáveis individuais, mas também variáveis de natureza coletiva, de natureza social mesmo. Né? Ou seja, qual é o preço que a sociedade vai pagar, por exemplo, com relação à liberação de uma certa substância, sabendo de grupos econômicos que estão por trás disso e querem, na verdade, a difusão desse tipo de substância. É claro que, por exemplo, a bebida alcoólica ela não pode ser equiparada, por exemplo, ao ópio ou equiparada, por exemplo, à cocaína. Vamos dar um exemplo clássico disso. Da mesma forma que eu poderia usar aqui o argumento contra a proibição das drogas sobre a lei seca nos Estados Unidos, eu poderia também usar, por exemplo, o argumento da guerra do ópio na China, em que os canalhas dos britânicos lá simplesmente fizeram um imenso tráfico de drogas dentro da China que acabou com gerações inteiras de chineses. Acabou mesmo. Você vê gerações inteiras de chineses verdadeiros zumbis. Ou seja, se criou um hábito de destruição em massa através das drogas. Então, quer dizer, se por um lado nós temos o aspecto da liberdade individual, nós temos um outro problema, que é a questão do controle social, que as drogas podem ser instrumentalizadas contra a sociedade. Né? Contra a sociedade. Então, por exemplo, aliás, a gente sabe que na legislação brasileira o uso de drogas não é crime. Né? O uso de drogas não é crime. O que é crime é o porte de drogas. Existe uma diferença aí. Quer dizer, o Estado reconhece que a autolesão em si não é crime. O cara pode até se drogar. Mas se ele for pego com porte, ou seja, a circulação das drogas, aí sim ele é preso. Agora, se ele puxar uma maconha e ele estiver maconhado, ele não vai preso. Né? Essa é a diferença. Ou seja, o Estado, inclusive, respeita o direito dele de se autolesar, mas não respeita o direito dele de ele difundir uma determinada substância que pode ser usada como instrumento de controle social. É o caso, por exemplo, do tráfico de drogas. Há uma ingenuidade muito grande achar que liberar bebida é o mesmo que liberar cocaína, é o mesmo que liberar maconha, ou mesmo que liberar ópio. Não é a mesma coisa. Primeiro porque, por exemplo, quando nós falamos de liberdade, né, a liberdade sobre o nosso próprio corpo, primeiro, a liberdade ela visa um fim benéfico. Da feita que a liberdade não tem fim benéfico, ela não deve ser totalmente valorizada. E com relação à questão moral e ética, né, que o Cogos falou, que o Estado ditando a moral é malvadinho e etc. Olha, quando nós falamos de questões morais, nós temos que ver se essas questões morais elas dizem respeito ao conjunto da sociedade no âmbito da sua sobrevivência, realmente da sua necessidade, ou se ela diz respeito somente a uma pessoa, somente a um indivíduo. Da feita que nós temos hoje organismos, grupos criminosos, né, que com a legalização das drogas simplesmente vão se tornar bons moços burgueses, né, e vão, inclusive, atochar a nossa sociedade dessas substâncias, a ponto de, inclusive, iludir nossas famílias, iludir pessoas que são vulneráveis, como jovens, etc. Então a gente tem que pensar realmente, será que realmente é, entre aspas, em nome dessa liberdade altamente hipotética,
Será que vale o preço, por exemplo, da sociedade pagar, não somente em perdas humanas, em destruição de vidas, de famílias, a permissão para que essas pessoas difundam essas substâncias? Para esse fim, e fim de quê? De criar pessoas zumbis que fiquem roubando, que fiquem saqueando para só comprar essas substâncias? Nós temos que pensar no poder que nós vamos dar para essas pessoas. Em nome da liberdade. Veja, até certo ponto a conclusão do Logos não está totalmente errada. Tá? É claro que a princípio as pessoas elas devem ser responsáveis pelos seus atos e elas devem elas devem saber se cuidar. Isso é uma premissa inicial. Mas a partir do momento que existe toda uma estrutura econômica, toda uma estrutura de poder que pode usar as drogas como algo socialmente aceitável e induzir as pessoas a uma destruição, aí eu fico pensando, será que nós temos que dar poder a essas pessoas? No meu entender, não. Covas pode responder. As feministas falam que meu corpo, minhas regras, e com isso elas justificam o aborto, que é um assassinato, certo? Só que a frase meu corpo, minhas regras está certo. O aborto está errado porque o corpo do bebê também é a regra do bebê, então ela não tem direito de assassinar o bebê. Se a frase meu corpo, minhas regras está certo, então também está certo eu poder me drogar. Eu não me drogo porque eu não sou louco, mas quem quiser se drogar, que se drogue, que tenha liberdade para isso. Aí o Conde falou a questão da guerra do ópio na China. A guerra do ópio na China mostra justamente por que a droga tem que ser liberada. O que houve foi um monopólio inglês do governo britânico, após algumas batalhas envolvendo a Companhia das Índias Orientais Britânicas, e aí eles forçaram o vício na China justamente regulando o mercado de ópio, tornando ele mais caro. E aí ficou uma droga de pior qualidade e os chineses se viciaram. E aí depois o problema foi piorando, piorando, até que eles tiveram que liberar as drogas, senão não ia nem ter produção ali. E é isso que acontece. Quando as drogas mais leves são proibidas, elas ficam mais caras. Porque diminui o número de ofertantes, já que os ofertantes vão ser só aqueles capazes de trabalhar num mercado regulado, proibido, militarizado. Vão ser só os caras mais inescrupulosos da sociedade. E essas drogas vão encarecer. Aí eles vão procurar alternativas mais baratas e, portanto, mais tóxicas. Então, o que era, por exemplo, a cocaína, vai virar coisa pior, vai virar heroína, depois vai virar crack, eu não sei exatamente a ordem, mas depois vai parar no crocodilo. Drogas como o crack, o oxi, o crocodilo, são um fenômeno da era da guerra contra as drogas. Quando as drogas eram liberadas, elas não chegavam nem perto do grau de destruição das drogas atuais. Então, nunca aconteceu um apocalipse zumbi na época em que elas eram liberadas, na época que elas eram vendidas na farmácia. E se houvesse um livre mercado de drogas, as empresas fabricantes de droga iam procurar drogas recreacionais com cada vez mais efeito e cada vez menos efeitos colaterais. Agora, hoje não. Hoje não tem nenhum... Se o drogado comprar uma droga de má qualidade, ele vai reclamar para quem? Ele vai no Procon reclamar? Ele vai na polícia reclamar? Então não adianta falar isso. O governo, ele não prende, ele não fuzila o usuário de droga. Mas ele manda fazer serviço comunitário. Ele impede que haja liberdade no mercado de drogas. Então sim, o governo impede que haja um direito do consumo. Quando se afirma que ao liberar as drogas, as pessoas iam se drogar, e então elas iam sair assaltando e matando por causa de droga, existem vários problemas associados a essa afirmação. O primeiro é que isso está acontecendo agora, com as drogas proibidas. O governo não consegue controlar as drogas nem mesmo dentro das prisões, que é o ambiente mais controlado pelo governo que existe. Então nós teríamos que transformar a sociedade numa prisão ou coisa pior para que o controle das drogas fosse eficiente, isso se ele fosse desejável. Mas não é. Porque ao afirmar que alguém poderia se drogar, ficar muito louco e sair assaltando para comprar droga, nós estamos querendo punir um crime em potencial. Por essa lógica, tudo deveria ser punido. O cara deveria ser punido simplesmente por ter uma arma. Porque então ele vai usar essa arma num assalto e vai assaltar. Essa é a lógica do pessoal que defende controle de armas, e que eu tenho certeza que o Conde repudia, porque ele não é de esquerda. Né? Sim. A lógica por trás do controle de armas é a mesma lógica por trás do controle de drogas. O cara vai usar uma arma para assaltar, ou o cara vai se drogar e assaltar e roubar por causa das drogas, com a diferença de que todo assalto à mão armada envolve armas, mas nem todos envolvem drogas. E nem todo drogado sai matando, e nem todo homem armado sai matando, muito pelo contrário. Então, existe também uma perversão do direito aí. O direito diz que os crimes têm que ser punidos, e não o medo do cara cometer um crime e ser punido. Quando as drogas eram liberadas, o comerciante de drogas tinha uma certa reputação a zelar.
Então ele não poderia, por exemplo, sair vendendo droga para as crianças. Como é que ele ia ser visto na sociedade vendendo droga para criança? Ele ia falência, ele ia ser linchado, ele ia ser boicotado socialmente. Se ele vendesse uma droga de má qualidade, ele ia ser processado. Isso acontece com o traficante? Pelo contrário, eles vendem droga para quem eles quiserem. Eles dão tiro de fuzil na polícia. Eles não têm nenhum controle. O único controle que eles têm é de outros traficantes. Às vezes eles formam os seus microestados dentro da favela e com as suas relações com os políticos. E assim a população inteira sofre, porque para assegurar o seu monopólio da boca de fumo lá, os traficantes usam todos os meios possíveis, inclusive os coercitivos. Eles transformam a favela num estado dentro de um estado. E eu sou anarquista, não gosto desse estado duplo, né? Ao passo que, se fosse liberado, ia ter mais uma lojinha de drogas lá dentro, e a dona Josefa, que vai lá todo dia subir o morro com o balde em cima da cabeça, não ia ter nenhum problema com isso. Mas não. O que existe hoje é um regime de terror que poderia acabar se as drogas fossem liberadas. Ao contrário do que dizem os opositores à liberação das drogas. O regime de terror está acontecendo hoje. Agora, vamos supor que realmente tenha lá um cara que se drogue até ficar um zumbi e morra. Bom, como ajudar esse cara, se é que você quer ajudar ele? Via caridade. Não é proibindo ele de se drogar. Da mesma forma que você não... Oi? Acabou o tempo. Bom, eu acho engraçado que o Cogos está dizendo que com a liberação das drogas, os drogados vão para o PROCON reclamar para o Estado, né? Ele sendo um anarcocapitalista, o que me parece uma contradição. Ora, se o mesmo princípio se aplica ao cara que compra, digamos, venda de drogas legal, isso poderia também ser aplicado a quem vende drogas ilegais. Ou seja, é claro que, por exemplo, a gente percebe que muitos dos traficantes não estão nem aí, tá, para o benefício de quem se droga. Muito pelo contrário, estão mais pelo dinheiro e estão potencializando, inclusive, os meios de dependência dessas drogas. Agora o Cogos fala o seguinte, não, mas é aquela história, o problema é que eles se drogam ou eles ficam mais viciados porque eles compram drogas de má qualidade, né? Como se as drogas de boa qualidade realmente não aumentassem mais o vício, né? Diga-se de passagem, né? Bom, até um dado momento a gente tem uma terminologia chamada meu corpo, minhas regras, né? Só que essa terminologia ela também é falsa, porque, primeiro, todos os direitos, tá? Todos os direitos, eles não são absolutos, nem mesmo direitos sobre o próprio corpo. Isso pode até chocar muitas pessoas. A pessoa vai achar assim, não, mas a pessoa não é dona do seu corpo? Sim, ela é dona do seu próprio corpo. Mas existem alguns valores que são elementos que preservam esse indivíduo. Um exemplo clássico disso. Eu posso vender, por exemplo, um pedaço do meu braço para servir de canibal num restaurante, por exemplo? Isso poderia ser uma atitude voluntária, né? Eu cortar meu braço e dizer assim, olha, entregue meu braço como meu braço, por exemplo, num restaurante. Atitudes voluntárias e benéficas para as partes, né? Enfim. Mas a sociedade não aceita isso. Não aceita porque essa ação, entre aspas, livre, entre aspas, porque não é livre, porque a liberdade implica um bem, ela é uma transgressão à individualidade humana. Ela é uma transgressão à individualidade humana. É claro que nem toda transgressão à individualidade ela tem que ser necessariamente proibida. A gente tem que presumir que as pessoas, a princípio, elas tenham responsabilidade pelos seus atos. Mas quando vemos que a coisa é tão furibunda, tão absurda, né, é tão violenta, é claro que até certo ponto a sociedade intervém. Por exemplo, aconteceu na Alemanha um caso de um canibal, de um sujeito canibal, que matou o outro cara com consentimento do outro cara, e o cara virou churrasquinho do amante lá, entendeu? O cara comeu a piroca do cara, cortou o braço, cortou a perna, assou a cabeça do cara, fez um ensopado. E ele falou assim, não, foi voluntário isso aí. Foi voluntário, meu corpo, minhas regras. Meu corpo, minhas regras podem ser o quê? Eu posso justificar o canibalismo. Mas o problema é o quê? O canibalismo transgride a dignidade humana. Transgride a dignidade do próprio corpo. E uma pessoa que está chegando a esse ponto de meu corpo, minhas regras, dá para ser comido, né, ou ser jantado, é um cara que está, simplesmente, perdeu completamente o juízo. E quem come um cara desse tem que estar no manicômio judiciário, naturalmente. Né? Agora, com relação às drogas. Como eu já falei aqui, a liberação das drogas não garante, necessariamente, uma melhora substancial, né, no seu uso de drogas, e também não há uma correlação entre diminuição de drogas e liberação das drogas, muito pelo contrário. Aqui um amigo nosso falou do monopólio dos ingleses do ópio, né, porque o ópio era meio ruinzinho, estragado. Se tivesse um ópio melhor, mais poderoso, com certeza os chineses seriam menos viciados. Ora, o monopólio em si,
o monopólio em si não vai impedir, por exemplo, que não impediria, por exemplo, um mercado negro que também existiria na China. Né? Por exemplo, existiam concorrentes também na China que distribuíam esse óleo para todo mundo, inclusive comprando dos ingleses, ou então extraviando de outros lugares que os ingleses não controlavam. Mas o problema central é, será que nós devemos permitir que certas pessoas de ação livre, entre aspas, tenham o direito de intoxicar uma sociedade inteira? De criar um hábito, de impor um hábito? Ou então de simplesmente promover um hábito que pode ser destrutivo para a grande maioria da sociedade, ou para uma boa parte da sociedade? Quem é que vai assumir esses custos? Quem é que vai assumir isso? As famílias têm que assumir? Ah, mas é o problema da família. Ah, a família tem que assumir. Agora, o cara que, por exemplo, vicia o teu filho numa escola, não. Né? O traficante de drogas está enriquecendo com gente dopada, não. Então, me parece aí uma transferência grave de responsabilidade. Eu acho, sim, que dentro da perspectiva das drogas, como eu disse, é controverso. Eu admito essa controvérsia, porque existem, claro, por exemplo, bebida. Bebida não é uma droga. Droga como, por exemplo, a cocaína. Ela é uma bebida. Na verdade, ela é um alimento que pode ser usado em excesso e que pode pessoas cometerem excesso. Mas há uma diferença substancial aí de um cara que cheira cocaína cujo único fator mesmo é ficar doido, pô. Acabou eu não tomo cerveja. Tá bom, beleza. Agora o próximo tema é o aborto. Pode começar, Conde. Bom, eu acho que o Cogos, de alguma forma, ele é contra o aborto também, né? Então eu acho que a gente não vai ter nem mesmo uma briga aí, né? Pelo menos eu acho que ele é um libertário aí sensato. Né? Mas eu vou só questionar o conceito da propriedade sobre o corpo. Existe um problema muito grande desse conceito, justamente porque o corpo não é uma propriedade sobre si mesmo. Quando nós falamos que as pessoas são donas de si mesmas, nós estamos falando de uma figura de linguagem. É que as pessoas têm um poder de decisão sobre assuntos que dizem respeito somente à sua vida. Mas quando falamos de ser proprietário do nosso corpo, nós estamos dando a entender que o corpo é algo que pode ser alienado do próprio homem. O corpo não é uma figura exterior ao homem. O corpo faz parte do homem. O corpo é um elemento ontológico. É um elemento do ser. Então, por exemplo, se você fala, mas o corpo é a propriedade. Isso é um uso que é muito comum, principalmente daquele maluco, aquele lunático chamado Murray Rothbard, chamado Ética e Liberdade, que ele diz que nós temos autopropriedade sobre o corpo. Eu não posso vender meu corpo por inteiro, a não ser que eu perca a liberdade sobre si mesmo. Sobre minhas ações, na verdade. Ou que eu aceite o poder de alguém sobre mim, como no caso da escravidão. Mas isso não é admissível. Não é admissível esse conceito da propriedade. O que é admissível é que o corpo somos nós. O corpo é um elemento ontológico. Nós podemos talvez só proximamente admitir o conceito de propriedade aí, no sentido de próprios. O corpo é algo próprio de mim. Mas quando o libertário usa propriedade, ele usa a propriedade como um elemento alienante. Existe no direito civil um conceito chamado direito de personalidade. Correto? Então, os direitos de personalidade são alguns elementos da individualidade que são indisponíveis, inalienáveis e intransferíveis. Uma delas é o nome, a honra, né, o bom nome, a honra, a dignidade e o próprio corpo. Eu não posso transferir meu corpo para terceiros. Por quê? Porque transferir meu corpo para terceiros significa o quê? Perder poder sobre o meu corpo. Isso significa, na prática, escravidão. E a gente pergunta, mas o cara quer ser escravo livre? Aí você pega, por exemplo, um boboca como o Takaki lá, que diz, não, eu sou a favor da escravidão voluntária. Olha, escravidão voluntária já é uma contradição em termos, porque eu estou negando a minha voluntariedade, né? Eu estou agindo voluntariamente para negar a minha liberdade. Isso a sociedade não reconhece. E a sociedade não tem que reconhecer a destruição da liberdade. Não tem que reconhecer. Então, o meu corpo, minhas regras, aí está praticamente refutado. Está refutado justamente porque ela pode ferir outros valores que são tão coexistentes quanto você ter o quê? Você ser o próprio corpo. Inclusive se autodestruir. Claro que eu não estou defendendo aqui que a gente tem que prender o suicídio, por exemplo. Mas é claro que qualquer sociedade minimamente sã vai impedir que alguém se mate, porque percebe que ela não está no perfeito juízo das próprias razões. Não é natural que ele faça aquilo. Com relação ao aborto, é claro, o aborto ela é uma transgressão à vida de uma pessoa. Uma vez eu estava conversando com um idiota, mas o idiota, puta que pariu, o idiota é uma regra geral da humanidade. O cara falando o seguinte, que o fulano de tal é um feto, não tem sistema nervoso central, então ele tem que ser eliminado porque ele não é um ser humano. Eu disse, porra, cara, se não é um ser humano, então é o quê, filha da puta? É o bebê de Rosemary? É um capetinha?
É o boneco Chuck? Não, filha de uma égua. É o seguinte, o início da vida está ligado o quê? A uma relação de causalidade entre um homem e uma mulher se pegando, mete o pau na vagina da mulher, mete o esperma no óvulo, e surge um processo chamado vida. A formação do sistema nervoso central, a formação dos braços e das pernas, é apenas parte desse processo, tanto quanto ser um recém-nascido, quanto ser uma criança, quanto ser um adulto ou ser um velho. São processos da vida. Quer dizer, a individualidade da vida ela não está somente na constituição física de um sujeito, mas no processo próprio da vida, do processo próprio do desenvolvimento da vida. Né? Então, quer dizer, alguém argumentar que, por exemplo, a mulher é proprietária sobre o seu corpo, ou coisa parecida, que esse é apenas um artifício retórico, você está negando o fato de que a mulher tem obrigações morais para com seus filhos, dentro do seu surgimento, através do ventre, até o nascimento e até a fase adulta. Né? Então, quer dizer, todos os argumentos pró-aborto são tudo argumentos estapafúrdio, argumento ridículo, né? Argumento de quem quer justificar realmente assassinato de nascituro. Argumento de eugenista, vagabundo, de aquelas feministas ridículas do Rio Grande do Sul, as putinhas aborteiras, por exemplo. Né? Mulheres idiotas, débeis mentais sequeladas. Se depender do princípio do pró-aborto, poderia até abortar essas mulheres, porque elas são tudo sequeladas. Elas são anencéfalas. Acabou o seu tempo aí, infelizmente vou ter que interromper os insultos às putinhas aborteiras. Não, mas calma. Não, mas não é insulto. É porque elas mesmo se autodenominam putinhas aborteiras. Não insultei elas. Elas que se assim. É o termo que elas usam. Tá certo. Vai lá, Cláudio. Não usei o termo, não. Elas que usam esse termo. Bom, eu não discordo do Conde, porque o aborto realmente é um homicídio. É um assassinato de nascituros. Não tem outro termo para isso. Só que eu discordo de quando o Conde fala que não existe propriedade absoluta sobre o próprio corpo, e ele discorda também da frase meu corpo, minhas regras, porque ele fala que nós somos o corpo e nós não podemos alienar o nosso corpo. Pois bem, nós não somos o corpo. O corpo é matéria orgânica. 98% dos átomos que formam o nosso corpo são substituídos todo ano. O que é o homem? O homem é a alma. O corpo é uma ferramenta que nos foi dada. E até mesmo filósofos ateus, por exemplo, Thomas Nagel, eles falam que se o homem fosse o corpo, haveria um determinismo cósmico, que seria resultado de cálculos de reações químicas, e todas as ações humanas não seriam motivadas, e sim obedeceriam o mesmo comportamento que uma molécula dentro de um compartimento de gás. Mas não é o caso. O homem realmente é motivado, e até um filósofo ateu como Thomas Nagel concorda com isso. Nós não somos o corpo. Dado que o corpo é uma ferramenta, nós podemos sim dispor dele da maneira como nós bem entendermos, sem violar os direitos individuais de outrem. Né? Agora, o Conde criticou o Murray Rothbard, mas de uma maneira que não foi justa com o Murray Rothbard. Porque, justamente, Murray Rothbard fala que um ser humano tem o direito de firmar contratos livremente, mas se ele firmar um contrato de escravidão voluntária, seja lá o que for isso, porque se a escravidão não é voluntária, né? Ele teria o direito, sim, de rescindir esse contrato a hora que ele quiser, não porque ele é o próprio corpo, ele não pode dispor do corpo, e sim porque ele não pode alienar a sua própria vontade por um impedimento lógico. Senão ele não seria um ser humano agindo. Então, se ele, por algum momento, desistir de um contrato de, entre aspas, escravidão, ele tem o direito de desistir, segundo a ética da liberdade de Rothbard, porque ele não pode alienar sua vontade, não por causa de positivismo. Então eu não concordo quando se usa o Código Legal Brasileiro, por exemplo, para algum argumento. O Código Legal Brasileiro fala que a personalidade, que seja lá o que for, é inalienável. O positivismo tem que ser rejeitado, porque o positivismo parte do princípio que não existem direitos naturais. A não ser, ou seja, a única lei que tem que ser respeitada é aquela lei positivada. Mas qual é a lei que diz que a lei positivada tem que ser respeitada? Nenhuma. Então, ou ele cai na contradição de que direitos naturais existem e não existem ao mesmo tempo, ou ele fala que crime não é crime. Então, o argumento positivo, de lei positivada, tem que ser imediatamente rejeitado. Nós nos tornamos, sim, donos do próprio corpo pelo seguinte: ética argumentativa rupiana, mais uma vez. Quando eu falo a palavra eu sou dono do meu próprio corpo, ou eu não sou dono do meu próprio corpo, seja lá o que for que você falar, você está usando o seu corpo. Você está usando as suas cordas vocais para pronunciar essa palavra. E se você não fosse dono delas, você teria que pedir autorização simplesmente para falar contra ou a favor da propriedade privada do próprio corpo. O que seria um absurdo. Uma sociedade não poderia subsistir se não houvesse, a priori, um respeito à propriedade privada sobre o próprio corpo, que é a primeira das nossas propriedades. A propriedade privada existe simplesmente porque existe escassez.
Se houvesse uma cor no copo infinita, não precisaria de nenhuma definição de propriedade privada para fazer a economia funcionar. Mas justamente por ter escassez, ela é necessária. Agora, justamente a propriedade sobre o próprio corpo, ela não tem que deixar de existir, nem mesmo no mundo sem escassez. Porque como o próprio Ropa fala, no mundo onde todos os bens e serviços sejam infinitos, ainda assim existe o espaço que o seu corpo ocupa. E as pessoas se matariam por esse espaço, a não ser que fosse definida a propriedade privada sobre o seu próprio corpo e aquilo que ele está ocupando. A sua motivação como ser humano trabalha justamente aquilo que a matéria orgânica que compõe o seu corpo vai fazer no espaço e no tempo. Ela é a primeira das suas propriedades privadas. E desse ferramental, que é o corpo, deriva todo o resto do homestead. Até quem concorda com o Locke, que eu não gosto muito, mas ele fala que o direito de propriedade se estabelece sobre aqueles recursos em cima dos quais você misturou o trabalho do seu próprio corpo. Agora, voltando para o assunto aborto, aí sim, eu concordo com o Conde. Os argumentos dos abortistas, de maneira geral, são argumentos estúpidos. Não tem diferença entre falar que tem que abortar para evitar a pobreza e jogar uma bomba atômica numa favela. Não tem diferença entre falar meu corpo, minhas regras, então posso abortar, então meu avião, minhas regras. Eu posso te convidar para andar de avião e te jogar para fora no meio do voo. Então, esses argumentos das feministas, dos eugenistas, são absurdos. Eu nem colocaria as feministas no meio disso, porque o abortista é um assassino. Eu não concordo com o feminismo, mas daí a chamá-las de assassinas, eu diria que é uma parcela das feministas que são assassinas. Né? Porque o movimento feminista, se você pegar os feministas sérios, Spencer, Blake, eles nunca defenderiam uma coisa dessa. Eles estavam simplesmente defendendo que as mulheres parassem de ter os seus direitos naturais violados, e aí eu concordo. Você vê na Arábia Saudita, por exemplo, mulher sendo morta porque está sem o pano na cabeça. Nesse ponto, uma defesa dos direitos das mulheres não é nem feminismo, é simplesmente uma defesa do ser humano. Agora, querer que o bebezinho seja assassinado, Acabou é assassinado. Bom, Só uma pergunta. Não, peraí, o Conde. O tópico era aborto, mas se vocês quiserem debater sobre a propriedade do corpo e a teoria de Rothbard, aí, fica à vontade. Eu vou fazer só uma pergunta ao Cogos. Você é católico, Cogos? Eu sou. Sou católico? Sou católico. Bom, mas a sua doutrina dizendo que o homem é somente a alma, você tá concorrendo numa heresia catarista, do catarismo. Por quê? Porque o catarismo fala que o corpo é só uma coisa que pode ser jogada. Na concepção católica, quando houver a ressurreição dos mortos, será a ressurreição do corpo e da alma. Sim, o corpo é uma parte substancial do ser humano. Não somos apenas a alma. Somos a alma e o corpo. Né? São dois componentes de uma unidade chamada ser humano. Tá? O ser humano não é somente a alma. O corpo não é um instrumento. O corpo faz parte do processo do elemento ontológico do ser. O corpo é... Agora, aquela questão, né, quando o Cogos criticou o direito civil, falando que é positivismo de direito de personalidade, ora, ele acabou cometendo uma contradição. Na verdade, os direitos de personalidade estão atrelados ao direito natural. Porque o que é o direito natural? O que é a lei natural? Ora, o indivíduo, ele não está predisposto a se autodestruir. Ele está predisposto a se preservar. A predisposição natural inerente ao ser humano é o quê? A sua existência. Então, quer dizer, na verdade, a legislação positiva apenas se adequa à lei natural. Uma pessoa que se dispõe do próprio corpo, você falou o seguinte, eu vou me dispor do meu corpo. Tá, eu posso fazer o seguinte, o quê? Dar um tiro na cabeça, sair a minha alma do corpo e dar pro cara lá e vender, toma meu corpo? Quer dizer, não pode fazer isso, porque isso é antinatural. Isso é contrário ao elemento central do instinto da própria natureza humana, que é viver. Então, quer dizer, na verdade, o que eu estou colocando aqui? Quando você fala de uma liberdade absoluta, ela já é uma contradição em termos, porque a liberdade, ela tem um fim que lhe identifica, como também um conceito de regras. E essas regras implicam realmente regras em si mesmos. Regras de conduta do ser humano em relação a si mesmo. Regras, por exemplo, com relação o quê? Ao bem-estar. Regras com relação... Claro que essas regras, necessariamente, elas não precisam ser positivas. Elas não precisam ser jurídicas. Por exemplo, cuidar da minha saúde não é uma regra jurídica. O Estado não vai me obrigar, por exemplo, a proteger minha saúde. Tá? Mas, dentro dos pressupostos morais da sociedade, que também são regras, elas são elementos orientadores para que a minha liberdade seja direcionada a um tipo de bem. Em relação, por exemplo, à escravidão voluntária, ela é uma contradição em termos. Porque, por exemplo, você pode rescindir da escravidão. Se de repente a escravidão for perpétua,
se a escravidão for perpétua? Se o cara assina um contrato com uma escravidão perpétua, ele vai quebrar a perpetuidade da escravidão? Não. Porque dentro da visão do Hoffman, da visão dos próprios anarco-libertários capitalistas, o contrato é quase como força de lei inalienável e de caráter absoluto, porque a vontade e a liberdade, entre aspas, são absolutas. Porque, na verdade, e vamos analisar uma coisa do conceito de liberdade e do libertário. Vocês não sabem o que é liberdade. Vocês confundem liberdade com voluntariedade. Voluntariedade é uma coisa, liberdade é outra. E isso eu estou falando do sentido metafísico cristão, já que você é católico. Ou seja, a liberdade, ela é uma ação que implica vontade, consciência, dentro de uma justa e reta razão, visando um bem. Nem todos os atos humanos são livres. Drogado, que está dopado e bate o carro, ele não é livre. Um sujeito, por exemplo, inconsequente, ele não é livre. Porque ele não faz conforme a ordem natural das coisas. Ele faz conforme a vontade dele, só que a vontade dele é arbitrária. O que é arbitrário não é livre. Então esse que é o grande problema do conceito da liberdade aí. E aí da liberdade sobre o corpo. Meu corpo, minhas regras. A gente pode fazer o seguinte, tudo bem, tem aquela... só para corrigir, né, que eu falei do tempo que tinha as aborteiras, eu não ofendi as aborteiras. Na verdade, quem se auto-ofendeu foi aquele grupo feminista do Rio Grande do Sul. Elas se identificam como tais. Então eu já não preciso nem xingar as mulheres, né? É só falar o nome do grupo que elas já ficam empolgadas. Mas então, é basicamente isso. A questão é que a preservação da individualidade, ela é um elemento de direito natural. Um elemento que está positivado na lei civil. É por isso que, por exemplo, veja, como falei aqui, a autolesão não é crime. O cara cortar o próprio braço não é crime. O cara se drogar não é crime na legislação. Mas existem alguns elementos morais que são impeditivos para que essas pessoas pratiquem isso. E o corpo não é uma propriedade. No sentido de coisa, no sentido de uma disposição. Eu não posso dispor do meu corpo para viver. Muito pelo contrário, eu preciso viver junto com o corpo. E a minha alma, por assim dizer, ela está atrelada ao meu corpo de alguma forma. É claro que ela pode separar, isso aí já é uma coisa teológica que a gente vai... Cara, tem que pegar a bateria. Então quer dizer, é claro que a gente não vai discutir aqui questão de teologia, mas, como eu já falei aqui, o corpo faz parte do próprio ser. Ela é uma parte ontológica. Né? E dentro até perder a concepção católica, o que é a ressurreição da carne. Por que a ressurreição da carne? Porque a carne é parte do ser. Acabou o tempo, assim. Qual você pode responder? Certo. Em primeiro lugar, Deus nos deu o livre-arbítrio. Se Deus nos deu o livre-arbítrio, quem o homem pensa que é para passar por cima dele? Então o homem tem inclusive o livre-arbítrio para pecar. Né? E, tudo bem, ele pode, com isso, ele pode acabar indo para o inferno. Ele não alcançará a salvação. Mas, mais uma vez, é um livre-arbítrio. É uma coisa de âmbito moral e pessoal. Quem o Estado, quem os políticos, quem os burocratas pensam que são para tirar uma coisa que Deus deu ao homem, que é o livre-arbítrio? Então, para começar, a maior de todas as heresias é alguém defender o Estado. Só para começar. E realmente, o Conde tem razão quando, do ponto de vista espiritual, o homem é o corpo, espírito e alma. A palavra de Deus vale para essa tricotomia. Mas quando eu falei em alma, não me referi ao sentido ontológico espiritual da palavra, e sim ao sentido de ação, não religioso da palavra. Então, o que age no homem não é o corpo, e sim a sua intenção interna. Você pode chamar isso de alma. Agora, uma coisa é verdade, a responsabilidade sobre o corpo, a responsabilidade sobre as ações, ou seja, a palavra de Deus, vale para a tricotomia, corpo, espírito e alma. Por isso que se o homem não fizer do seu corpo um templo e abusar dele de forma imoral, se drogando, ou, sei lá, se prostituindo de uma maneira bizarra, não vai ter a salvação. Mas, de maneira nenhuma, pela questão do livre-arbítrio, isso justifica alguma intervenção da política em cima dessas ações do homem, em cima dessa questão moral. Por isso que existe a diferença entre a palavra moral e legal. Legal é apenas aquilo que se refere aos direitos de vida, liberdade e propriedade do próximo, que você não pode violar e acabou. Senão não tem como viver. Não tem sociedade. Não tem societas. Moral é uma coisa de âmbito pessoal, de foro íntimo. O Estado não tem que se meter nisso. Aliás, o Estado não tem que nem existir, muito menos se meter nessa área. Mesmo porque a justificativa que os minarquistas dão para a existência do Estado é segurança e justiça para quem violar essa segurança. Não tem nada a ver com o âmbito moral do uso do corpo. Né? Então, quando o Estado
regula como o homem vai utilizar o seu corpo, o que ele está fazendo é o pior tipo de profanação que existe, porque ele está profanando o templo que é o corpo. Isso equivale a queimar uma igreja, isso equivale a invadir um monastério e matar todo mundo lá dentro. Então, a questão da positivação da lei, que o Conde falou, que ela reflete a lei natural, isso também não é verdade. Porque se a legislação positivada simplesmente refletisse a lei natural, ela não precisaria ser positivada. Teria que simplesmente ter normas escritas para ressaltar isso, e as pessoas voluntariamente se associariam a instituições jurídicas de aplicação privada da lei natural, e não existiria sequer a expressão lei positivada. A lei positivada, portanto, não é uma lei, porque a lei ela é deduzida através de uma reflexão moral, através de uma reflexão lógica, enquanto que a legislação positivada ela não precisa passar por essa reflexão, por esse crivo. Ela simplesmente precisa que um burocrata pesadamente armado escreva palavras no papel e imponha elas à sociedade. Por isso que o direito civil não faz sentido. O único direito que existe é o direito penal. Se você violar a vida e liberdade de propriedade do próximo, você está cometendo um crime. Isso pode ser um crime leve, uma infração, uma quebra de contrato, ou pode ser um latrocínio, um estupro seguido de morte, um terrorismo nuclear. Mas o único direito que existe é o direito penal e as suas variações e as suas especializações técnicas. Quando ocorreu essa violação, o contrato foi ou não quebrado, então surgiriam diversas áreas do direito de contratos empresariais, direito de penal pesado, né? Se houve estupro, se não houve estupro, qual vai ser a pena. Mas, em suma, não pode existir nenhuma outra área do direito, seja ela civil, trabalhista, senão ela vai estar legislando em cima de direitos positivos. E como nós já vimos aqui nesse mesmo debate, direitos positivos não são direitos. Simplesmente isso. Então, a diferença entre liberdade e voluntariedade é simples. A liberdade se refere ao seu comportamento de poder fazer o que quiser, desde que você não viole esse mesmo direito do próximo. Então, você tem a liberdade, e se todos tiverem liberdade, você não pode passar por cima disso. Voluntário significa que em nenhum momento houve conflito. Então, é aquilo que é desejável. O voluntarismo é desejável. Claro que ele não vai existir. Alguém vai incorrer em ações não voluntárias. Alguém vai impor alguma coisa no outro através de coerção e ele vai ser punido. Isso não vai ser voluntário. Mas seja quais forem as atitudes tomadas, seja qual for essa busca pelo que é correto, ela tem que se dar tendo em mente a liberdade, tendo em mente aquilo que o eticista Herbert Spencer definiu, a ética como uma linha guia para as ações humanas. Nós não somos perfeitos, nós não somos Deus, mas nós temos pelo menos que tentar nos ater a essa linha ética que o Herbert Spencer definiu e chegar o mais próximo possível delas. Você pode pecar pela sua falta de perícia, mas não pela sua falta de intenção em fazer cumprir a lei natural. Acabou Para fazer cumprir. Paulo. O próximo assunto é casamento gay. E é você que começa, Paulo. Bom, casamento gay, eu vou mais uma vez fazer aquilo que eu sempre faço, começar pelos argumentos éticos. Primeiro, rejeitando a palavra casamento gay, porque a palavra casamento gay é uma armadilha. Isso parte do pressuposto de que o Estado regula, mais uma vez entrando na invalidade do direito civil, que o Estado regula as relações entre os indivíduos. Então, olha, você tem o casamento entre não gays, tem que ter o casamento gay, etc. O fato é que não tem que ter nada disso. O Estado não tem que interferir de forma alguma nas relações humanas. As pessoas têm que ser livres para se associar com quem elas quiserem, firmar os contratos que elas quiserem, e a única coisa que tem que valer nesse caso é o pacta sunt servanda, ou seja, os contratos têm que ser cumpridos. Agora, se é um homem com homem, se é uma mulher com uma mulher, se é 3 homens com 2 jacas, mais 3 cavalos, mais 2 mulheres, não importa. Simplesmente isso não é do âmbito de mais ninguém, a não ser das pessoas que se envolvem nessa relação. Agora, a palavra casamento gay em si é uma desonestidade linguística, porque o casamento, como disse a antifeminista Camille Paglia, é uma instituição cultural religiosa, e ela é definida como uma relação entre o homem e a mulher. Agora, nada impede que 2 gays se juntem e chamem isso de casamento. Eu posso muito bem acordar de manhã, pegar lá uma mamão papai, um pão com manteiga e chamar aquilo de jantar. Bom, eu estou linguisticamente errado, segundo o dicionário, mas eu tenho direito de fazer isso. Simplesmente isso. Agora, quando alguém quer proibir que 2 gays se juntem em nome de seja lá o que for, da moral, por exemplo, primeiro, não existe moralidade em usar de agressão contra um comportamento pacífico. Então, é contraditório que alguém defenda uma agressão dessa em nome da moralidade. Segundo, que para que exista uma família tradicional que os conservadores de direita defendem, é preciso que haja competição, ou seja, é preciso que existam parâmetros comparativos. Você não vai conseguir
definir um parâmetro moral como sendo melhor que aquele, se não houver competição. E para isso não tem que ter nenhuma intervenção do Estado em relação a que tipo de família, que tipo de relações, que tipo de casamento tem que haver. Como disse Chesterton, a família é uma instituição anarquista. A família tradicional surgiu como um arranjo espontâneo porque fazia bem para as partes envolvidas. Se você impedir que exista relações alternativas, famílias alternativas, que seja, você está impedindo essa comparação moral. Né? E aí cai naquilo que eu falei do socialismo moral. Então o que eu defendo é que o Estado pare de regular a união entre as pessoas. É que não exista mais casamento em cartório. Que simplesmente as pessoas firmem os seus contratos em tribunais privados, elas podem casar na religião que elas quiserem, e fica sendo também de direito das religiões, dos seus representantes, dos templos, aceitar ou não um determinado tipo de união, de matrimônio. Então a Igreja Católica tem todo o direito de falar, eu não quero casar gays na minha igreja. É um direito da Igreja Católica. Os gays têm todo o direito de fundar uma outra igreja e casar nessa igreja. E eles têm direito de chamar isso como quiser, embora não esteja correto do ponto de vista do dicionário. Né? Mas, em suma, se não houver competição entre as várias formas de família, de união e de moralidade, nós não vamos saber qual que é a melhor. Nós não vamos saber qual que funciona melhor. E mesmo porque o que funciona melhor ou não varia de indivíduo para indivíduo. Se para 2 homens funciona a união gay, quem é você para falar que não? Só eles vão saber. Enquanto isso, o Estado está destruindo a família tradicional. Ele está usando o ativismo gay, ou seja, os gays que querem não apenas os seus direitos naturais, mas sim privilégios à custa dos direitos naturais dos outros, para destruir a instituição da família e implantar um marxismo cultural que vai resultar num regime totalitário. E quando esse regime totalitário chegar, vai acontecer com os gays, com os negros, com os brancos, com todas as minorias, inclusive a minoria que é o indivíduo, aquilo que sempre aconteceu nos regimes totalitários, que é o genocídio, a destruição. Lembrando que Marx, Che Guevara eram todos homofóbicos, lembrando que o Estado sempre se expande e sempre tende para um totalismo de esquerda, e é isso que vai acontecer com as minorias se nós deixarmos o Estado ter poder, seja ele o poder de tributar, ou seja ele o poder de regular a união entre as pessoas. Tem quanto tempo aí, Kim? Tem mais 1 minuto. Bom, é isso. Não, tudo bem, pode começar, Conde. É engraçado que, por exemplo, nós falamos a questão do direito natural. Né? Na visão de jogos, o direito natural é um direito que não pode ser violado. Né? É um direito que caiu do céu e todo mundo sabe. Né? Agora não vou aceitar o direito natural, e não precisa ser positivado. Isso é um grande erro. O direito natural, como direito positivo, eles podem ser violados. Matar alguém não é uma violação do direito natural? É. Ela precisa de uma positivação jurídica. Precisa de direito penal, precisa de regras para o quê? Para limitar a violação do direito à vida. Então, o direito natural, é claro, o direito natural é um princípio que pode ser percebido pela lógica, pela razão, e pode ser percebido dentro da estrutura da realidade, que é um paradigma da lei divina, tá? Mas que, claro, quando eles são aplicáveis dentro do Estado ou de qualquer organismo político, eles precisam ser positivados, sim. Né? Isso é uma coisa que, bom, precisa estudar sobre a questão do direito natural. Tá? Com relação ao casamento, existem olha, a gente tem que entender aqui que existem 2 linhas de análise, tá? Uma análise da Sociedade dos Autistas, e o Rodrigo Souza, o último debatedor, ficou ofendido, achando que isso é espontâneo, mas é verdade, é a Sociedade dos Autistas. Né? O que diz respeito a mim não diz respeito a você, não diz respeito a outro. Só que a sociedade não funciona dessa maneira. O que não diz respeito a mim, a você ou outro, são alguns pontos que são ligados às coisas individuais. Mas o casamento não é uma escolha individual apenas. Eu não posso remodelar a família conforme meus caprichos. Porque a família tem regras sociais comuns. Porque a família, longe de ser apenas um problema meu, da minha mulher, e dos meus 3 cachorros, 4 filhos e 2 homens dentro de casa, entre aspas, né? Que pode ser, ela implica também um organismo moral. Ela é uma entidade moral. Quando nós falamos que a família é uma associação espontânea, o que o Estado faz ao regulamentar a família é basicamente reconhecer aquilo que é não somente espontâneo, mas também aquilo que é conforme a lei natural. Por que nós dizemos que a família, que o homossexualismo não é uma conjunção sexual, não é uma família? Porque ela contraria a lei natural. E ela não é, ou pelo menos até então não era reconhecida como família, justamente porque ela não tem os componentes essenciais de uma família natural. Agora, o problema é que
eu não entendo o que é o Cogos. O Cogos, uma hora ele diz ser um católico, mas outra hora ele coloca a moral dentro do plano completamente relativista. Como é que a gente pode medir os parâmetros morais em relação... Porra, você é católico ou não é? Claro que existem parâmetros para serem medidos. Uma relação homossexual, por mais que nós respeitemos o direito de alguém ser homossexual, de se juntar com outro homem, ela não pode jamais ser equiparada a uma relação que gera filhos, uma relação que gera descendência, uma relação que, de fato, ordena moralmente a sociedade dentro de uma ética saudável. Isso é completamente absurdo você dizer que os parâmetros são competitivos. Não, não são competitivos. Ninguém está fazendo competição moral para ser mais bonzinho ou menos bonzinho. Existem valores que são genuínos e valores que não são genuínos. Isso está num plano de uma hierarquia de conceitos aí. Tá? Então, quer dizer, a questão da família não é um parâmetro comparativo de ser bom ou mal. Apenas. É uma questão de juízo de valor mesmo. Né? Ora, ninguém está fazendo competição para dizer que uma família é melhor ou pior do que a outra, mas sim analisando dentro do plano da estrutura da realidade, dentro dos fatos, que durante milênios nós tivemos uma estrutura familiar, uma estrutura monogâmica, uma estrutura que tem homem e mulher, laços de consanguinidade, e uma outra estrutura que, por essência, ela não se consuma, que é uma estrutura estéril. Uma estrutura que, se for aplicada a toda a sociedade, vai acabar com a sociedade, que é a estrutura do homossexualismo. Então são duas coisas diferentes. O Olavão lá, nosso grande amigo Olavão, falou uma coisa interessante, que a família homossexual ela é um capricho. A família heterossexual ela é uma necessidade da existência da espécie. Você pode dispensar o homossexualismo, mas você não pode dispensar o comportamento do homem ou mulher sexualmente. Uma coisa é algo que é inerente à nossa existência, à nossa percepção da espécie. Outra coisa é um capricho sexual, um desvio sexual, que você quer levar dentro do plano de valores, inclusive no sentido de uma subversão social. Aí eu pergunto, qual é o elemento prático do libertarianismo de combater a revolução cultural comunista, socialista e marxista? Nenhum. Porque fica nesse plano do relativismo. O plano do relativismo moral. Né? O arranjo, veja, se alguém, olha, no Brasil, se um cara quiser viver com 3 mulheres, não é ilegal, assim, não é legal o cara viver com 3 mulheres. O que é legal é ele casar-se com 3 mulheres. Ou seja, a poligamia é crime. Ou seja, se ele registrar publicamente que aquilo é um casamento, é crime. É crime. Mas ele pode ter um conluio, uma suruba, e ninguém está nem aí para ele. Agora, o problema é você elevar esse plano comportamental e dizer que isso não tem uma influência social. Ora, se nós estamos mudando a estrutura da família, naturalmente nós estamos mudando a estrutura ética de toda uma sociedade. Acabou o tempo, Conde. Cogos pode responder. Em primeiro lugar, é claro que violações de direitos naturais ocorrem. Elas não são impossíveis fisicamente. Mas o que nós não podemos confundir é física mecânica com a ética. Então, se eu pegar um fuzil e disparar em direção ao inocente, a arma vai disparar e o projétil vai matar o inocente. Acabou. Isso é física. Se o tiro de fuzil fizesse uma trajetória em forma de parábola e errasse o inocente, seria uma violação da lei da física. Mas, independente de tudo, matar esse inocente é uma violação da ética, porque aquele inocente não concordou em ser morto, e simplesmente por isso. Ele tinha direito ao próprio corpo, e o corpo dele foi perfurado por um tiro de fuzil. Acabou. Aquele ser humano não concordou. Dizer que o direito à vida não é absoluto, dizer que o direito natural precisa ser positivado, por seja lá que número arbitrário de pessoas for, é aquela falácia da democracia. A democracia que é a pior forma de governo que existe, onde a sua propriedade está sujeita aos caprichos da turba esta manipulada por uma oligarquia política. Então é muito perigoso esse argumento de dizer que o direito natural não caiu do céu, porque realmente eu sou um justnaturalista clássico. São Tomás de Aquino, o direito veio do Senhor. E o homem pensa que é quem para violar. Muito bem. Nenhuma família contraria a lei natural, porque a lei natural diz exatamente que a vida, a liberdade e a propriedade são invioláveis. Qual é a vítima de um casamento gay? Não existe vítima. Quando 2 gays se juntam, não é casamento, né? Mas quando 2 gays se juntam, quem é a vítima? Quem é o inocente que teve a sua vida, liberdade e propriedade violadas? Ninguém. E aí o Conde fala em ética saudável. A ética é justamente respeitar esses direitos e querer violar esses direitos dos gays é antiético. Né? Agora, ele fala em uma superioridade moral da família tradicional. Ele critica o relativismo moral. Olha, eu sou um anarcocapitalista com valores tradicionais. Eu realmente acho que a família tradicional tem a sua superioridade e é por isso que ela venceu a competição de mercado. Agora, qual é o mérito em você ser um cara de moral tradicional se essa moral tradicional for imposta pelo Estado? Qual é o seu mérito em relação a isso? O Conde fala que são valores, e que alguns valores são genuínos e outros valores não são genuínos.
mas a própria definição de valor, a própria natureza do conceito de valor é uma natureza subjetiva, de foro íntimo também. Então, quando uma pessoa fala que determinados valores são genuínos ou não, aquilo é o valor dela, subjetivo, só dela. Ela não pode impor esses valores aos outros, diferentes dos direitos naturais, que são objetivos e, portanto, não podem ser violados. E ele fala que não, que a família não é uma competição, não existe esse negócio de competir. Por que não existe esse negócio de competir? Todo mundo adora competição, né? Competição esportiva, competição no vestibular. Por que a moralidade também não pode ser competitiva? As famílias têm que competir, sim, os arranjos familiares. Ah, o cara se junta com duas mulheres vagabundas, tem um monte de filho, não dá bola para os filhos, eles acabam virando drogado. O outro casou com uma mulher certinha, teve os filhos, deu bronca, deu chinelada, deu certo. Eles competiram, sim, vamos supor que os dois fossem amigos de faculdade. Um se ferrou e o outro se deu bem. Muito bem, é assim que tem que ser mesmo, é competição, é capitalismo mesmo. Né? E aí ele fala que se todo mundo for homossexual, a sociedade acaba. Realmente, se todo mundo for homossexual, a sociedade acaba. Se todo mundo for médico e ninguém for agricultor, a sociedade também acaba. Não é por isso que o médico não é genuíno. A questão é, nós temos que buscar a felicidade humana. E o valor básico para que se alcance a felicidade é a liberdade. Né? Um gay não tem direito de ser feliz, ele não é ser humano. Jesus Cristo falou para você amar os gays, sim, você que é católico. Agora, o Conde falou que a poligamia é crime. Não, a poligamia não é crime. A poligamia é perseguida por uma gangue chamada Estado, que escreveu num pedaço de papel que é crime, mas não é. Simplesmente porque nós vivemos numa sociedade tão hipócrita que se você tiver várias mulheres ao longo da vida, tudo bem, desde que você largue uma para ficar com a outra. Elas não podem ser simultâneas. E você falou que o cara pode levar uma vida de orgias com várias parceiras, né? Isso ele pode, realmente. Mas se em vez de levar uma vida de orgia com várias parceiras, ele quiser colocar todas debaixo do mesmo teto e dar comida e roupa lavada para elas, aí é crime, né? Aí o Estado proíbe. Então eu acho que isso tudo é uma grande hipocrisia. É isso. Tem réplica? Uhum. O Cogos ainda tem 2 minutos. Tem mais 2 minutos? Eu acho que não tem mais o que falar desse tema. Eu acho que a gente pode partir para o próximo. Bom, se vocês quiserem, eu posso dar 2 minutos pro Conde falar e mais 2 para você, já que você não utilizou todo o tempo, vocês que sabem. É interessante, é engraçado que, por exemplo, o Cogos não leu São Tomás de Aquino. Porque quando ele fala de lei natural, você está confundindo um princípio liberal e está falando que é São Tomás de Aquino. Quando nós falamos de vida, liberdade e propriedade como direitos naturais, nós estamos falando de qualquer tipo de vida, ou pelo menos de ação dentro da vida, ela tem regras. Por exemplo, quando falamos da vida, a vida é um direito natural absoluto. Ele é absoluto? Não, ele não é absoluto. Por exemplo, se eu estou tentando matar uma pessoa e um cara me mata em legítima defesa, onde é que está o direito à vida absoluta aí? Não está. Quando nós falamos de liberdade, toda liberdade é lícita? Não, não é lícita. Ou toda ação voluntária, né? Porque nós estamos fazendo aí confusão de liberdade e voluntariedade. Não, não é voluntário. Então não é natural. Então você está fazendo uma confusão aí. Direito natural implica um princípio de ordenamento, não somente da conduta humana, das ações humanas, como também das instituições. A família natural distingue da família não natural. Ou pelo menos não existe outra família senão aquela que se consagra como natural. Então, por exemplo, você achar que nós vamos fazer uma competição capitalista de ética, tudo bem. Então nós podemos fazer dentro dessa competição e digamos que essa competição prevaleça a sociedade dos promíscuos, dos bandidos, etc. E vamos ver onde é que a sociedade vai chegar. Não é uma questão competitiva a ética. A ética, ela tem um substrato hierárquico permanente. Ou seja, alguns valores são superiores aos outros. Isso não precisa de competição. Se for para competir também, a gente pode competir o homem honesto com o bandido, o canalha, etc. E pronto. Tá? A questão que você falou de Jesus Cristo amar os gays, concordo. Jesus Cristo amava os gays, mas odiava o pecado. E quando a família é defendida juridicamente, você não está reconhecendo que a família ela está inserida dentro de um conjunto da sociedade que forma indivíduos, que forma como esses indivíduos vão agir perante um determinado padrão ético e moral, e você achar que, por exemplo, não, se o cara ficar com 3 mulheres e os filhos for recalcados, foda-se. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona por uma razão muito simples. Porque a família implica direitos e deveres, implica compromissos. Não é capricho voluntarista. Não é capricho voluntarista. Pode responder, Cogos, 2 minutos. Conde, quando você fala que se liberar qualquer tipo de relação entre as pessoas, você vai ter uma sociedade de prostitutas, de promíscuos, de zumbis,
É a mesma coisa que falar que se você deixar o mercado livre, o empresário vai torrar todo o seu capital, não vai reinvestir na empresa, e aí os bens de capital vão ser queimados, e aí o cara vai precificar o bem dele no mercado errado. Olha, tem muito empresário que faz isso mesmo, é por isso que alguns empresários têm prejuízo. Só que a maioria deles está buscando lucro, e os empresários são competentes em buscar o lucro. Você mesmo falou que os homens tentam se preservar, tentam buscar o seu próprio interesse. O interesse do empresário não é lucrar? Então, quando uma pessoa se relaciona com a outra para formar uma família, qual é o interesse delas? Se acabar? Não. O interesse delas é um interesse de ajuda mútua, motivada ou pelo amor, ou por um interesse financeiro que seja. Mas, em geral, eles vão tentar formar boas famílias, e é por isso que a família emergiu de uma competição primeva, onde não existiam muitas instituições, o homem estava lá caçando pelas planícies, não existiam instituições nem coletivas como o Estado, nem voluntárias, mas a família emergiu, não precisou de nenhuma regulação estatal para haver família. Então, por que você acha que o Estado tem que regular a família? Você não acha que é uma coisa bem perigosa isso? Oi, Kim? Isso é uma pergunta para mim? Não, tô falando. Então, o Estado regular a família, você abre o pior dos precedentes. Agora, quando você fala que tem que ter uma competição, vai ter uma competição entre um bandido e um homem honesto, não, porque aí você está fugindo das regras da competição. Desde o começo eu defini as regras da competição como sendo o respeito aos direitos naturais. Um bandido não está respeitando essas regras. Um Estado não está respeitando essas regras. Um burocrata que imponha uma coerção moral não está respeitando essas regras. Então a competição vai se dar, sim, no âmbito da liberdade. Ela é o éter onde se dá a competição. Agora, se o São Tomás de Aquino, ao falar sobre direitos naturais, e que eu li, não aplicou isso na sua filosofia política, esse é outro problema. O Thomas Hobbes também não levou as últimas consequências quando ele falou que o homem tem direito de resistir a um assassinato estatal. O Hayek também não levou as últimas consequências o que ele falou sobre economia, senão ele teria defendido a justiça privada, a defesa privada. Acabou o tempo, Paulo. Agora são as considerações finais, cada um vai ter 5 minutos, vocês podem falar sobre o tema que vocês quiserem aí, finalizar. Bom, eu vou começar, eu vou finalizar então. Eu vou começar. Bom, com relação à questão de direito natural, lei natural e lei positiva, acredito que o Locke precisa ler mais São Tomás de Aquino, porque São Tomás de Aquino fazia uma divisão muito substancial, inclusive baseada no direito romano e na filosofia grega. Ou seja, existe o direito positivo, que é o direito aplicável aos povos e às culturas, e existe a lei natural, que são os princípios comuns que são encontrados em várias culturas, que são o quê? São princípios que são encontrados dentro da conduta humana, como um todo, no conjunto, né? Então é preciso realmente estudar isso, porque ele está fazendo uma confusão entre o que São Tomás Aquino dizia e o que Hoppe e outros dizem. Tá? Com relação à competição de valores éticos, primeiro, o bandido também tem concepções éticas, ainda que distorcidas. A questão da lei natural, propriamente da que ele está falando, é o seguinte: ora, se dentro da competição ética existe inúmeras regras que podem ser justapostas, inclusive regras que não são éticas, porque você está falando o seguinte, você está falando que uma família promíscua pode se competir eticamente com uma família não promíscua, tá? Uma família incestuosa. Então você não está dizendo aí uma competição ética, você está falando de uma comissão ética e de uma não ética, né? Porque a ética ela visa um bem genuíno. Quando você fala de valores objetivos da liberdade, você está falando um princípio liberal, você não está falando um princípio católico e nem um princípio tomista. Primeiro, a liberdade não é um fim em si mesmo. A liberdade não é um princípio. A liberdade é um meio. O que nós temos que discutir com esse princípio é como essa liberdade se justapõe, como essa liberdade se direciona. E esses princípios eles são aplicáveis não somente à ação livre, como também às instituições, como a família. Você falou que não, a família nunca precisou de regulamentação. Poxa, meu amigo, vai ler a Bíblia. Lê a Bíblia. Quem é que regulamentava o mundo antigo? Quem regulamentava era o quê? Os anciãos, as sociedades dos anciãos, os patriarcas, etc., baseado numa lei divina, numa lei revelada, certo? E você acha que dentro dessa revelada havia uma competição de comportamentos sexuais, Não havia não. Havia um conceito de direito natural que reconhecia que uma família era assim e não era de outra forma. E as outras relações eram repudiadas. Ou no máximo marginalizadas. Então você está fazendo umas confusões terríveis aí. Umas confusões terríveis. Quando você faz uma analogia entre livre mercado e relações humanas, você está pegando o seguinte, você pegou dois princípios. Uma, a liberdade como um fim em si mesmo, e outra, o livre mercado como princípio acima de outros elementos das relações humanas. Isso aí é uma coisa maluca.
Primeiro que nós não estamos discutindo competição econômica. Competição econômica está ligado ao que? A bens e serviços. Mas a questão ética não está ligada a um serviço que é vendido. Que nem sempre é bom, diga-se de passagem. A concepção ética e moral está falando da questão de valores que são objetivos de conduta humana. Quando você está dizendo que a liberdade é um valor, ela é um valor entre aspas. Ele é uma conduta dentro de um valor. Dentro de um valor ético. Nem tudo que é, entre aspas, em nome da liberdade é necessariamente livre. Nem tudo que é ação livre necessariamente é benéfica. Ela pode ser transgressora de outros valores. Então, acho que é uma confusão conceitual do libertário. Eu acho que o mal do Cogos é o seguinte, o Cogos ele tem um lado bom. Ele, pelo menos, se diz católico. Resta ele ler um pouco a doutrina social da igreja, a doutrina política, etc. Não com o olho de libertário, mas com o olho de um católico. O que ele está falando aqui é o seguinte, ele, na verdade, é um libertário convicto. É um libertário com todas as deficiências de um libertário. Ou seja, ele faz confusão sobre conceitos valorativos, ele faz uma confusão sobre conceitos políticos, da filosofia política, né? Inclusive, por exemplo, quando nós falamos da regulamentação ou não regulamentação do casamento, essa regulamentação existe desde que mundo é mundo. É só ler, por exemplo, o Pentateuco, ler a Torá, é só ler as regras do direito canônico e tudo. Claro, é claro que família tem regras, porque é vida social não, é imprescindível das regras, e imprescindível, inclusive, daquelas pessoas que impõem essas regras, né? Então, o que acontece? Para finalizar, né, aqui, né, já que eu debati com 3 libertários e eles não chegam a uma conclusão alguma, né? Primeiro, o libertarianismo não é uma filosofia política. Ela não chega nem a ser, eu não sei, primeiro porque ela nega a existência de um fato real na vida humana, que é a política. Primeiro de tudo. Segundo ponto, nega o conceito da autoridade. No fundo, é uma filosofia relativista, é uma filosofia igualitarista e revolucionária. Ela é uma filosofia revolucionária por quê? Porque ela pressupõe um milenarismo utópico, né? Ela pressupõe, através de uma perspectiva ideal da realidade, que ele quer que a realidade se adeque a essas perspectivas ideais, né? Colocando o mercado como um fator, né? O homo economicus como um fator praticamente definidor de toda a conduta humana, e a partir daí ele acha que vai conduzir ao paraíso terreno. E tem o terceiro ponto, o utilitarismo moral. Ora, quando nós estamos falando de competição de comportamentos, aí nós estamos falando de utilitarismo moral, não estamos falando de moral objetiva aí. Na verdade, é interessante que, por exemplo, o libertarianismo, ele tem praticamente... Só para terminar, o próprio Cogos pode também falar com mais tempo. Pode. Só para finalizar. O libertarianismo, na verdade, é uma filosofia materialista, porque ela parte de utilitarismo econômico, né? Ela é uma filosofia utópica, milenarista, porque ela visa um fim de uma sociedade ideal, sem Estado, uma sociedade que é regulamentada por um princípio chamado homo economicus, né? E é utópico, naturalmente, justamente porque ela não tem nenhum embasamento da realidade para provar os seus enunciados. É isso que eu termino, e eu agradeço, inclusive, a paciência de todos por me ouvir. Pode ir, Cogos. 6 minutos. Eu só achei engraçado quando o Conde falou no começo que o bandido tem uma concepção ética distorcida. Não, ele simplesmente não tem nenhuma consideração pelos princípios éticos. Ele não tem nenhuma consideração pela vontade da vítima. Então, esse argumento de que o bandido tem uma concepção ética distorcida me lembra muito os argumentos, com todo respeito, né, me lembra muito os argumentos da Maria do Rosário. Que não é possível. A própria Hannah Arendt, quando escreveu Eichmann em Berlim, falou, não, o Eichmann achava que ele estava sendo correto seguindo ordens. Então, você vai justificar o comportamento ético de um cara como o Eichmann? Não. A ética é absoluta. A ética é objetiva e imutável. Qualquer violação dela é um crime. E aí sim, nós temos do lado do estatismo um utilitarismo moral, não do lado do libertário. Porque, para o libertário, a moralidade é uma coisa individual que tem a ver com seus valores, desde que ela respeite as regras éticas, essas sim são absolutas. Agora, querer falar que não, a moralidade tem que ser imposta porque vai gerar o bem comum, porque vai gerar os resultados desejados, isso é a própria definição de utilitarismo. Isso vai totalmente contra a deontologia, que é o que, em geral, os libertários seguem. Porque os libertários utilitaristas não são realmente libertários puros, né? Eu sou um libertário deontologista, apesar de eu ser no âmbito da metaética, eu ser um consequencialista. Afinal, a deontologia é aquilo que gera o melhor resultado para todos os seres humanos. Então, quando o Conde acusa o libertarianismo de utopia, pelo contrário, para os libertários, o Estado é apenas mais um dos inúmeros problemas que a sociedade tem para resolver. Não significa que, uma vez abolido o Estado, acabou.
nós estamos no paraíso terreno. Não. Uma vez abolido o Estado, tem vários outros problemas que nós vamos ter que resolver, mas nós vamos poder resolver esses problemas em liberdade. A liberdade não é, ao contrário do que dizem os conservadores como Russell Kirk, e aí ele comete um grande erro, o fim máximo da humanidade. A liberdade, pelo contrário, é o fim mais, é o conceito mais básico que existe. É onde os valores mais altos podem ser alcançados, desde que haja liberdade e desde que não haja uma instituição capaz de brincar com a liberdade, né? E, ao contrário do que ele diz, o libertarianismo não é nem de longe uma filosofia materialista, porque se ele fosse uma filosofia materialista, ele não concordaria, por exemplo, com uma sociedade como a de Cristiânia, onde o pessoal vai lá para fumar maconha e vagabundear. Só que o libertário fala que eles têm todo o direito de fazer isso, porque vagabundear e fumar maconha é aquilo que maximiza a utilidade deles naquele momento, naquele espaço de tempo. Se isso vai aumentar o capital acumulado, se isso vai gerar tecnologia aeroespacial ou a cura do câncer, não está interessando para a filosofia libertária. Pode interessar, talvez, para outros tipos de profissionais, mas não quando se trata de uma filosofia. E realmente o Conde tem razão, não se trata de uma filosofia política, se trata de uma filosofia de vida, porque ele é uma filosofia antipolítica, ele rejeita a política no sentido de que ela é um crime per se. E quando nós olhamos de novo para a Bíblia, nós vemos que Deus deu ao homem o livre-arbítrio para ele fazer aquilo que ele quiser, mas sim, existe o pecado. E, portanto, a Bíblia não é uma legislação que vai impor uma regra, que vai punir com coerção aqueles que não seguirem os princípios. Ela é, sim, uma recomendação moral. A não ser, é claro, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, sim, são leis que têm que ser seguidas, e nela diz: não matarás, não roubarás. E matar e roubar é exatamente aquilo que o Estado é especialista em fazer. O modelo que Deus propôs para o povo hebreu era uma anarquia. Profetas como guias morais do povo e famílias surgindo espontaneamente como células sociais morais, não para serem reguladas. E aí o povo hebreu pecou ao demandar um governo. E aí cá estamos, né, na perdição estatista. A única maneira de resolver isso é se nós colocarmos na cabeça o seguinte conceito: nós decidimos o que fazer com os nossos recursos, com o nosso corpo, e nós temos a capacidade de fazer isso da melhor forma possível, não o Estado. Nós vamos cometer erros? Claro que vamos. Só que nós vamos ser os únicos responsáveis por esses erros. Nós vamos cometer acertos? Vamos. E nós vamos ser aqueles que vão colher os frutos desse acerto na sua totalidade, sem que o Estado decida o que fazer com os frutos desse acerto. Agora, querer que o Estado controle a conduta dos seres humanos através de legislação positivada é pedir para que eles sejam distorcidos. Como disse o jurista Black, a Constituição do Estado é uma ferramenta para tirar das pessoas o foco que é na busca pela ética natural, na busca pelo direito natural, e colocar o foco das pessoas no cumprimento de artigos, de parágrafos, de incisos. E aí nós temos uma incerteza jurídica. Se nós pegarmos um grande jurista, como foi o Bruno Leone, ele vai nos mostrar o seguinte: a incerteza aumenta quando as decisões jurídicas são centralizadas numa autoridade. Mas quando as pessoas, demandando segurança jurídica, demandando respeito pelos seus direitos naturais, se associam nas comunidades próximas dos seus entes queridos e assim fazem valer a lei natural da melhor maneira possível, que obviamente não vai ser uma maneira perfeita, nós vamos ter assintoticamente uma aproximação a um respeito aos direitos naturais cada vez maior, uma certeza jurídica cada vez maior, e não as arbitrariedades cometidas pelo Estado, né? Portanto, voltemos à Bíblia novamente, quando ela fala o seguinte: não confieis nos príncipes, nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. A salvação está na busca pelas palavras de Jesus Cristo, de não farás ao próximo aquilo que você não quer que façam consigo mesmo. Se você não quer ser governado, se você não quer que os seus direitos naturais sejam violados, não queira fazer isso com o próximo, né? Não queira colocar o seu destino na mão de generais, de reis, de presidentes, de seja lá quem for, que tipo de burocrata, que tipo de psicopata social que for. Você tem que buscar isso por si próprio. E o mercado sempre foi extremamente eficiente em fazer isso. O mercado não é simplesmente trocar laranja por cenoura lá na feira. O mercado é um arcabouço ético, legal, cultural, de associações voluntárias, onde as pessoas vão tentar fazer as associações. Então é isso aí, um abraço. Obrigado pelo... Só uma coisa, sim, pode falar, Focus. Não, aí por fim eu quero agradecer aí a oportunidade do debate, agradecer ao Kim, ao Conde e ao Felipe Altamir,
que foi quem me convidou. Só uma coisa, Cogos. Mas Paulo, em Romanos, já dizia que as autoridades são emanadas de Deus. Lembre-se disso. E vai estudar a doutrina católica, porra. Um abraço, meu querido. Bom, obrigado aos dois por terem aceitado o convite. Obrigado a todo mundo que acompanhou no debate e boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.